Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, nos reunimos uma vez mais, qual faziam os primeiros cristãos, em torno dos ensinamentos do Mestre, para que as verdades de vida eterna possam calar fundo em nossos corações e nortearem a nossa existência na Terra. Nos sentimos nesta hora, Senhor, profundamente confiantes no amparo generoso das equipes espirituais que em seu nome amparam a todos, nos atraindo pela força do bem a nos reunirmos no aprisco da vossa seara, como ovelhas que nos desgarramos um dia e que agora, Senhor, aceitamos o convite para voltar ao rebanho, para compormos a sua seara e darmos as nossas mínimas contribuições em benefício de todos. Infinitas bênçãos nos alcançam nesta hora. Vivas forças dinamizam nossos sentimentos, nos preparando a cada dia mais para os estados de paz e de harmonia. Que o trabalho em nossas vidas seja a bandeira de luz desfraldada, para que nós possamos nos sentir vitoriosos sobre nossas más tendências. Assim, amigos queridos, agradecidos pela presença honrada e amiga dos tarefeiros de Jesus conosco, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e dentro das aflições terrenas nós vamos encontrar o item do suicídio e a loucura, que temos dito todos os dias é da mais alta importância para os espíritas compreendermos o que é mesmo a loucura, que não seja uma alienação das leis de Deus. E as nossas escolhas enganosas, dissociadas desses valores que estão em nossa consciência, nos traz um estado íntimo de tormento. E quando os nossos tormentos não são socorridos, nós entramos no estado de transtorno mental. Então diz assim o Evangelho: a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar, se, pois, pela maneira que os espíritos o fazem encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. É de bastante profundidade esse parágrafo, que diz assim: a ausência da calma não pode gerar a resignação. A ausência da calma não gera a aceitação das provas. A ausência da calma gera a revolta. E quando nós estamos no patamar da revolta, nós estamos dizendo o que
inconscientemente. Nós estamos dizendo que as leis de Deus não são justas para nós. Quando estamos no patamar da revolta, da indignação, nós estamos dizendo que aquilo não merecemos, porque na verdade nada sabemos sobre merecimento e nada sabemos sobre justiça divina. Então o espírito perde encarnações se debatendo contra princípios que nos levam apenas a viver a lei do amor, e nós não queremos viver a lei do amor. Porque a lei do amor requeriria de nós despojarmos-nos das enfermidades que nos trazem prazeres, das quais ainda não queremos abrir mão, e temos livre escolha para isso. Mas dia virá que o somatório dessas iniquidades vão gerar um tormento tão grande que nós estaremos nos debatendo na própria nossa dor e que nós mereceremos uma nova reencarnação, muitas vezes uma reencarnação distante daquele contexto em que vivíamos, uma família que nos acolhe, novos princípios, novas condições de vida, novo processo educativo. E isso que nós vamos receber chama misericórdia divina, uma família, o esquecimento do passado, o direito à educação, a princípios nobres que aquela família transmite para nós. E nós vamos nos sentindo seguro e fortalecido. Mas chega um momento que nós, por vetores atrativos, vamos buscar companhias espirituais, encarnados ou desencarnados. E estes que vamos atrair para nós, muitas vezes são comparsas do passado, que vão potencializar o que eu vim transformar e que estava temporariamente aquietado. E se eu vou ao encontro de um estímulo forte que encontre sintonia nas minhas más tendências, elas vêm de uma tal forma que eu não dou conta de sustentar, que o Evangelho diz, olha, a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Porque aquele período que nós teríamos para construir sentimentos, para mudar pensamentos, não foi utilmente aproveitado. Chegam as provações e nós, não sabendo lidar com aquilo, entramos num estado alienado do pensamento. Esse estado alienado do pensamento a que fazemos referência não são para aquelas pessoas que estão reclusas com tormentos gravíssimos. Nós estamos nos dirigindo a nós, a nossa loucura de todo dia. Quando nós temos crises emocionais, quando nós agredimos pessoas, quando nós somos rebeldes, ou quando nós nos apartamos do mundo, ou temos a tendência ao abandono, naquele momento nós estamos fora do equilíbrio, porque estamos fora da verdade. Então, todas as vezes que o pensamento estagia fora da verdade, é um momento de insanidade. Normalmente retomamos, mas chega um momento em que nós não retomamos mais. Nós saímos e encrudecemos, cristalizamos o nosso pensamento nesse estado mental. Vamos ver o que o livro que nós estamos refletindo, que é Mediunidade, Desafios e Bênçãos, do Filomeno de Miranda. Ele tem um capítulo que é praticamente a finalização do livro, que ele vai falar da obsessão enquanto loucura no momento pandêmico, isso em 2010, 11. Esses espíritos todos já estavam pronunciando o que eles estavam vendo, que a grande loucura da humanidade, que são comportamentos dissociados da verdade, estavam se acumulando na psicosfera do planeta há alguns séculos. As formas mentais, o modus vivendi que nós queremos viver, né? Os costumes das épocas, os crimes perpetrados por nós mesmos, tudo está depositado. Tudo está ali, cristalizado muitas vezes, de forma cumulativa. E todos nós somos responsáveis.
Se hoje nós não depositamos mais na psicosfera do planeta tanto mal, mas nós já o fizemos, muitas e seguidas vezes. Então, ele diz aqui nesse capítulo, a globalização social padroniza o que é certo e programa dentro dos seus esquemas de interesses negocistas o conveniente e sedutor, anestesiando as mentes sonhadoras e independentes que terminam por ser vencidas em face do volume da massa que triunfa e pela algazarra das vozes em desalinho. Olha que força tem os costumes sociais de uma época, né? Que força arrastadora tem para nós o que todos fazem, e porque o discernimento ainda não é uma faculdade muito desenvolvida na grande maioria de nós, e porque o Cristo não é aquele a quem mais seguimos, nós somos seguidores de tantos ídolos, entre aspas, porque achamos divertidos, achamos hilariantes, achamos estranhos ou não, mas nós os elegemos para seguir todos os dias. Nós vamos lá nas mídias sociais saber aqueles que seguimos o que fizeram naquele dia, para que eu faça também, para que eu copie também, para que eu viva também. Então, por que a grande maioria da humanidade não segue Jesus? Embora conheça os ensinamentos de Jesus, não o sentiram suficientemente para elegê-lo como modelo e guia da humanidade, conforme Kardec coloca em O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que a Terra já recebeu? Jesus. E a quem seguimos? Quanto tempo do nosso dia nós nos ocupamos daqueles a quem seguimos? Para imitá-los, para copiá-los, para ser a nossa emoção deles, nessa forma simbiótica que ao longo das décadas vem sendo cumulativa na psicosfera do planeta. Olha só, a globalização social padroniza o que é certo e programa seus esquemas dentro de interesses negocistas, convenientes, sedutores, anestesiando as mentes sonhadoras e independentes que existem nos nossos jovens, mas que elas vão sendo eclipsadas pela massificação do conjunto. E quanto não é simples nós sermos alguém diferente naquele conjunto. Para isso, nós teríamos que ter uma estrutura familiar que nos dê um respaldo muito alto e significativo, ou quando o espírito vem com tarefas de modificação, de transformação do meio em que ele vive. Porque nós, convenhamos, as fragilidades humanas são inúmeras e terminam por serem vencidas pelo volume da massa que triunfa, pela algazarra, pelas vozes em desalinhos. Porque só aqueles estados hilariantes do pensamento, esgazeantes, alienados, né? E que vivem um dia pelo outro para que busquem todos os dias as suas sensações. Então, esse momento pandêmico, como diz Bezerra de Menezes, a humanidade ainda precisa ser despertada pela dor. Esse momento nada mais é do que uma ação reflexa das nossas criações mentais. Né? Então, desaparece o espaço para a iluminação pessoal. A introversão edificante e a análise de situação diante dos acontecimentos que se sucedem rapidamente. O estado de introspecção, que não precisa ser o dia todo, mas nós temos que ter momentos de recolhimento. O que é o momento de recolhimento? Estar conosco mesmo, nos sentirmos como espíritos, identificarmos o que não está bem em nós, que geraram sintomas, passarmos em revista o que foi feito naquele dia, e se alguma coisa nós fizemos para alguém que não deveríamos, sermos capazes de retratar-nos imediatamente, limpar.
e pensarmos se a nossa vida inclui planos coletivos de ação no bem. Vamos pensar bem. Esse arrastamento faz com que a pessoa, no fim do dia, ela também tenha sido arrastada por tudo aquilo que naquele dia a consumiu. E desaparece o espaço de iluminação pessoal. Os hábitos espirituais da prece, são coisas simples que nós temos a dizer. Hábitos da prece, sincera, verdadeira. Hábitos do evangelho em família, que não seja pro forma, mas que seja uma força viva atuando em nós naquela hora. Os hábitos de escolhermos estímulos que nos chegam, que músicas eu ouço, que livros que eu leio, o que eu vou buscar para assistir, tudo isso faz parte dos hábitos espirituais, para nutrir o nosso espírito das forças verdadeiras, porque as provas chegam para todos nós. Então, dizer que desaparece o espaço da iluminação pessoal, porque todos os acontecimentos se sucedem tão rapidamente e fugidios, que nós não paramos para alimentar o espírito da verdade, que é o nutriente do espírito. Tem-se a impressão de que o viver e o gozar agora são essenciais e que logo mais tudo mergulhará no caos. Esse aqui é o comando dos pensamentos, né? E que aquela coisa extasiante de esgotar as forças vitais, né? Em tudo que se faz há um esgotamento de forças vitais, e parece que aquele espírito está mergulhado no caos, e assim ele interpreta a própria existência na Terra. Os hábitos sadios, a cidadania, a ética, são nivelados ao espúrio e ao vulgar pelos multiplicadores de opinião, pelos líderes de audiência nos veículos de comunicação de massa, na insensatez e na alucinação dos sentidos. Esses espíritos, seja o Bezerra, seja o Filomeno, seja Emmanuel, Joana de Ângeles, seja a evangelização de espíritos, eles estão trazendo a verdade de forma explícita, escancarada, para que não dê margem à dúbia interpretação. Então, nós estamos na Terra para vivermos a lei de Deus, essa é a destinação. E para vivermos a lei de Deus, não há outro caminho que não seja Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Vamos pensar profundamente sobre isso, nós, as famílias dos trabalhadores espíritas cristãos. Então, hábitos saudáveis, cidadania, ética, comportamentos adaptativos, educados, espiritualizados, ficam rejeitados pelo coletivo. E essas pessoas vão se sentindo relegadas, vão se sentindo excluídas, vão se sentindo desadaptadas. E esses multiplicadores de opinião, líderes de audiência nos veículos de comunicação de massa, na insensatez e na alucinação dos sentidos, então provocam um desvio, né? Hoje, as pessoas estão muito expostas nas mídias sociais, as suas vidas pessoais estão ali muito expostas, e nós custamos a entender qual a finalidade útil de eu ficar colocando o que eu faço, o que eu fiz, onde fui, né? Isso é de interesse de quem? E vai ajudar a quem? Será que eu vou evangelizar uma pessoa dizendo se eu fui aqui ou ali ou ali? Isso me pertence, faz parte do meu mundo íntimo. Esse compartilhar, ele deixa de ter uma finalidade útil, né? Em que bem eu vou fazer para uma pessoa? Publicando a minha vida sem reservas, como se eu não tivesse nenhum nível de privacidade junto aos meus familiares, né? Que mundo é esse que nós entramos sem discernimento? Então, são apresentados como legítimos os comportamentos anteriormente tidos como alienantes, mas que de súbito ganharam prestígio,
porque propostos por personalidades famosas, mas que alcançaram o destaque por meios pouco recomendáveis, ditam o que a nossa juventude deva seguir. E seguem. Nós estamos falando da loucura. Nós estamos falando do estado alienado da verdade. Nós estamos dizendo que o momento que o mal que há em nós se expressa, eu deposito na psicosfera do planeta a minha loucura e arrasto um estado mórbido de vibrações, altamente propícia para as enfermidades do momento, não só o processo do vírus, mas as morbidades que estamos vivendo, também físicas, são de igual porte, porque estamos mergulhados nesse pensamento coletivo, vamos dizer assim, que nos arrasta. As conquistas coletivistas igualam executivos e trabalhadores, políticos e artistas, comerciários e juristas em padrões estranhos, que são aceitos de forma a não os diferenciar, em cujos grupos são exaltados o egoísmo, o imediatismo, o poder de qualquer maneira, lícita ou desonestamente. Mais explícito que isto é impossível. O que os espíritos estão dizendo com essas frases? Que isto se chama loucura. E um dia, numa entrevista, o Divaldo, respondendo uma pergunta de um repórter, o que ele estava achando do comportamento social daquele momento no planeta antes da pandemia. Ele disse assim: um delírio coletivo. Todos se igualam, independente das funções que vieram exercer na Terra. O imediatismo, o poder, quando nós usamos o poder, subjugando consciências, imediatamente eu desatino o meu campo mental e estou num estado de loucura. Todas as vezes que a crueldade prevalece em mim, mesmo que por átomos de segundo, naquele momento eu enlouqueci. Eu estou fora da verdade, estou fora da lei. Então, é certo que há significativas exceções que se constituem modelos para o futuro da sociedade, quando sossobrar esse período de avalanches de desequilíbrio. Então, nós temos extremada esperança, mesmo bem fundamentada, de que nós estamos sob o amparo e a tutela dos espíritos que Jesus destacou, de orbes planetários mais evoluídos que a Terra, para nos socorrer de nós mesmos. Mas a cada um segundo as suas obras. Nossos atos geram consequência e desta lei ninguém escapa. Porque é isso que faz o progresso do espírito. Então, o que é esperançoso para nós? É esperançoso saber que estamos desenvolvendo uma responsabilidade que não tínhamos, sob as ilusões do mundo que nos arrastaram. Essa é a esperança de progresso. Olha, apesar das grandes dificuldades que atravessamos, está gerando responsabilidade moral, está gerando progresso. E então eu posso redefinir meu paradigma. O nosso paradigma no planeta Terra é Jesus. E é por isso que nós somos ovelhas desgarradas do rebanho, que estão sendo amealhadas novamente. Mas o caminho de volta só pode se fazer pelo caminho do bem e da caridade. Senão a ovelha não retorna ao aprisco. Ela continua no paralelo, ela continua nos atalhos, ela continua nas ilusões do mundo. Então esse chamamento, vinde a mim, para que haja bem-aventurança sobre as suas aflições, Jesus diz claro, vinde a mim, significa venha viver o que ensinei. Isso é ir a Jesus. E para isso nós tiramos todos os rituais externos, para fazermos essa comunhão do bem da nossa consciência com o próximo. Porque o próximo é o nosso caminho para Deus.
Então, se eu sou uma ovelha desgarrada do rebanho, eu preciso usar o próximo para chegar ao rebanho de novo, que vai me conduzir a Deus. Eu preciso fazer o caminho de viver o que Jesus nos ensinou, que é só amar o próximo como a si mesmo, fazendo aos outros o que gostaríamos nos fizessem. Esse parâmetro do paradigma do Cristo na Terra cura os nossos espíritos, simplesmente cura. Então, para a gente encerrar essa reflexão, nós dizemos assim: os encontros sociais quase sempre são vazios de conteúdo, nos quais se discute muito e ouve-se pouco, porquanto cada qual está fixado no seu próprio interesse, logrando-se realizar contatos volumosos com pessoas solitárias, evocando-se os grupos antigos que se reuniam nas hoje decadentes cortes, conforme as ambições, apoiando-se uns nos outros, ou sorrindo e conspirando uns contra os outros, em insidiosas armadilhas propostas pela hipocrisia e pela desconfiança. Esse é o primeiro grupo. Eu achei esse encerramento do pensamento coletivo, que ele compara o momento atual com as cortes, onde havia aquela algazarra de conversas, de hipocrisias, de um maldizendo o outro, de um tendo artimanhas com o outro, de um proclamando seus interesses, de falar sem ouvir ninguém, que é o vazio do burburinho, da algazarra mental dos espíritos, que à época da corte existia e que ainda hoje é de igual porte, pasmem. Então, precisamos retomar ao paradigma do Cristo, de forma emergencial, para nos socorrer de nós mesmos. Confiemos de que os amigos espirituais estão muito próximos, estão desejosos que os nossos braços alcancem o nosso próximo, que o nosso sentimento alcance a dor do outro e que o outro seja para nós o caminho de volta à casa do Pai. Vamos refletir e fazer a nossa prece. Senhor Jesus, caminhos que se abrem, oportunidades que surgem a cada dia em nossa vida. Nós agradecemos, Senhor, pelos momentos grandiosos em que a vossa mensagem permeia os nossos corações. Nós agradecemos, Senhor, quando os tarefeiros do seu amor na terra nos estendem as mãos para nos socorrer de nós mesmos. Nós te agradecemos, Senhor, os momentos de testemunho e fé que fortalece as nossas fibras íntimas. Nós te agradecemos, Senhor, a tantos amigos, encarnados e desencarnados, que a vida nos empresta, que nos toleram falhas e defeitos, que equilibram nossos passos imperfeitos, trazendo paz e luz aos nossos corações, e a sensação confortadora e amena com que a palavra deles nos acerena em nossos dias de dor. Nós agradecemos, Senhor, pelas infinitas bênçãos que recaem sobre nós nesta hora. E nos curvamos para pedir-te, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade, onde quer que haja dor, possam haver corações amantíssimos servindo em seu nome. Que todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações
recebam a visita das caravanas socorristas, envolvendo-os em vibrações de coragem e bom ânimo. Assim, Mestre, em seu nome e em nome dos espíritos amorosos e benevolentes que aqui se encontram, encerramos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, amigos, obrigada, Senhor, e que assim seja.